Dando continuidade ao projeto Lendo os Contos de Fadas em suas versões originais, hoje eu trago o terceiro e último vídeo sobre Hans Christian Andersen. Olá pessoal, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books. E para quem está chegando agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. E eu estou fazendo, no decorrer desse ano, juntamente com a minha esposa, a leitura dos contos de fadas em suas versões originais, nesse livro maravilhoso da editora Wish. E periodicamente eu venho aqui trazer um vídeo com a impressão de alguns dos contos. A playlist com os vídeos anteriores vai ficar aí em cima e também lá na caixa de descrições, né? Para quem ainda não viu, quiser dar uma olhada. Nós estamos separando os contos por autor e este é o último vídeo sobre o Hans Christian Andersen. Apesar de ter escrito diversos romances adultos, livros de poesia, relatos de viagem, foram os contos infantis que tornaram Hans Christian Andersen famoso. Especialmente pelo fato que, até sua época, eram muito raros os livros voltados especificamente para crianças. Entre 1835 e 1842, o Andersen lançou 6 volumes de contos, com histórias infantis que foram traduzidos para diversos idiomas, né? E hoje em dia são conhecidos em todos os países. Ele continuou escrevendo seus contos infantis até 1872 e chegando à marca de 156 histórias. No começo, ele escrevia contos baseados na tradição popular, especialmente histórias que ele ouvia durante a infância, mas depois passou a fazer, a ter uma criação própria e desenvolvendo histórias que eram ambientadas no mundo das fadas ou que traziam vários elementos da natureza. No final de 1872, o Andersen levou um tombo da cama, ficou gravemente ferido e, a partir daí, ele teve a sua saúde bastante abalada, vindo a morrer 3 anos depois, em 4 de agosto de 1875, com 70 anos de idade, e está sepultado em Copenhague, a capital da Dinamarca. E graças à sua contribuição para a literatura infantil, a data do seu nascimento, dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E a Associação Internacional do Livro Infanto-Juvenil, que é um órgão filiado à Unesco, concede a cada 2 anos a medalha Hans Christian Andersen aos melhores escritores e ilustradores de livros infantis vivos. O prêmio consiste numa medalha de ouro que é entregue pela rainha da Dinamarca, que é a patrona do prêmio, e entre escritores famosos que já foram agraciados com essa honraria estão a sueca Astrid Lindgren, que é a criadora da Pippi Meia Longa, e a J.K. Rowling, a mãe do Harry Potter. Mas tem também alguns brasileiros entre os premiados. Por exemplo, a Lígia Bojunga, que em 1982 recebeu o prêmio, e a Ana Maria Machado em 2000, além do ilustrador Roger Mello em 2014. Então, bem interessante, saber que tem escritores e ilustradores brasileiros aí na nata da publicação, das publicações infanto-juvenis. E até hoje o Hans Christian Andersen é reconhecido no mundo todo, homenageado com várias estátuas em vários países. A casa dele, na cidade de Odense, é um museu, ou seja, o seu legado ficou e com certeza vai ficar para várias gerações futuras. Mas vamos falar um pouquinho dos contos. E como várias pessoas me pediram nos vídeos anteriores, para eu mostrar um pouquinho mais do livro, eu vou tentar fazer isso, mostrar o livro, algumas páginas do livro, principalmente as ilustradas, enquanto eu falo sobre cada conto. E o primeiro conto é A Rainha da Neve, que foi um conto inédito para mim, publicado em 1844, e é o maior conto do Andersen, que é dividido em 7 partes. Eu não gostei tanto dele quanto das outras histórias que eu li até agora, mas mesmo assim é um conto bem interessante. A história começa com um espelho mágico, criado por uma espécie de duende maligno, e que esse espelho distorce as características do que é refletido nele. Ele diminui as boas qualidades do que é bom e realça as qualidades negativas. Um menino, Kai ou Kay, é atingido por um fragmento desse espelho
e acaba sendo sequestrado pela Rainha da Neve. E sua melhor amiga, a Gerda, embarca então numa longa e perigosa aventura para trazer de volta esse seu melhor amigo. E no decorrer dessa jornada, o empenho e a perseverança que ela mostra, bem como a gentileza com todo mundo que ela encontra, até mesmo uma menina ladra, são cenas bem tocantes e fazem com que ela seja auxiliada no decorrer de toda a sua viagem. Essa história foi adaptada inúmeras vezes para várias mídias, e há quem diga que o filme Frozen da Disney foi inspirado também nesse conto. Mas, sinceramente, se existe uma ligação do desenho com esse conto, ela é bem tênue, é uma inspiração mesmo. Eu não consideraria nem uma adaptação, porque, apesar de um ou outro elemento em comum, são histórias completamente distintas. Sapatinhos Vermelhos, de 1845, também era um conto desconhecido para mim, e é um dos que tem a moral da história mais clara e também mais voltado para a religião. Ele tem várias menções à igreja, a arrependimento, e ele conta a história da menina Karen, que é fascinada por seu par de sapatos vermelhos, mas não consegue resistir à tentação de usá-los, mesmo sabendo que eles são mágicos e que, se ela os calçar, terá que dançar sem parar. E esse conto tem duas curiosidades. Uma delas é que a anti-heroína da história, Karen, foi batizada em homenagem à meia-irmã do Andersen, né, que também se chamava Karen e tinha uma personalidade tão detestável quanto a menina da história. E a outra é que a origem desse conto é baseada em um incidente que o Andersen testemunhou quando era criança. Seu pai era sapateiro e uma vez ele recebeu uma peça de seda vermelha de uma senhora muito rica para fazer um par de sapatilhas de dança para a filha. Ele usou também dele próprio um pedaço de couro vermelho e caprichou bastante nesse par de sapatos, apenas para a mulher dizer para ele que os sapatos eram horríveis e que ele não tinha feito nada além de estragar a sua seda. E ele então respondeu: nesse caso, já que eu estraguei a sua seda, eu também posso estragar o meu couro. E cortou os sapatos na frente da cliente. Então esse é um conto que fala sobre a vaidade, a obediência, a tentação, e é um conto bem sombrio, até um pouco macabro, inclusive com cenas sangrentas. E apesar de ser um conto menos conhecido, já recebeu várias adaptações para várias mídias, para balé, para música e filmes, até mesmo filme de terror japonês. O terceiro conto é bastante conhecido, mas para mim era inédito e foi uma grande surpresa. É A Pequena Sereia, publicado em 1837, e ao contrário do anterior, um dos mais conhecidos do autor. Especialmente depois da adaptação da Disney, que eu até que achei bastante fiel. Eu só conhecia o desenho, sabia que a história original era bem diferente, mas não imaginava quanto. E ela é realmente bem mais sombria e assustadora do que o desenho. A história segue a jornada de uma jovem sereia que está disposta a desistir da sua vida no mar como sereia para ganhar uma alma humana. Ela faz um trato com a bruxa do mar para que lhe dê pernas, mas perde em troca a sua voz. E o final desse conto ele é bastante controverso, porque alguns estudiosos dizem que as primeiras pessoas que ouviram o conto não gostaram muito do final, acharam o final trágico demais. Então o Andersen encaixou ali um outro final, mais poético, para amenizar um pouco, e não se sabe se isso daí é verdade, mas que realmente o final do conto parece um pouco destoante do rumo que a história vinha tomando. Então, acho que a gente nunca vai saber da realidade, né? De qualquer forma, é um conto muito bem escrito, com uma sequência narrativa bem mais coerente do que a maioria dos contos que eu li até agora. E além desse desenho da Disney, né, ele foi adaptado para várias outras mídias também, incluindo teatro musical, anime, balé, ópera,
Além, claro, da famosa estátua em Copenhague, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos, né, não só da Dinamarca, como do mundo todo. E ao ler o último conto do Andersen, percebi que o meu favorito, Patinho Feio, não está no livro, o que eu achei uma falha imperdoável. Então eu procurei na internet mesmo, fiz a leitura e está aqui também como um bônus. Esse conto é uma história original do Andersen, foi publicado em 1843 e foi com ele que o autor começou a ter fama e sucesso. A história é bem conhecida, né? Em uma ninhada de patinhos nasce um filhote grandão, desengonçado, que começa desde cedo a sofrer rejeição e castigos somente por ser feio. Ele acaba fugindo da fazenda onde ele nasce, passa por diversos locais, mas é sempre de alguma forma rejeitado e excluído. Até que, depois de alguns meses, passado o inverno, ele acaba descobrindo que ele não é um pato, mas um cisne. E é um conto, então, típico, né, sobre rejeição, exclusão, o hoje tão famoso bullying. E a mensagem dele é que o exterior não importa, o que conta é a nossa beleza interior, que a gente precisa deixar aflorar, né? O que acaba acontecendo cedo ou tarde, basta que a gente seja fiel à nossa essência. E esse conto também teve inúmeras adaptações, mas o destaque vai para a linda versão da Disney de 1939, que inclusive foi vencedora do Oscar. Eu vou tentar encontrar, se estiver disponível em algum lugar, vou deixar o link aí também na caixa de descrições. E aqui terminamos o nosso passeio por algumas das obras desse autor tão importante, mas a leitura dos contos vai continuar e os próximos serão os dos Irmãos Grimm. E um detalhe que está me chamando a atenção nessas histórias até agora é perceber como as crianças de hoje são poupadas de tudo que possa sugerir qualquer tipo de violência. Então tem cenas aqui que hoje em dia, numa adaptação, numa história infantil, seriam inconcebíveis. E eu já ouvi falar que nos contos de Grimm isso é ainda mais forte, né? Vamos ver agora quando eu começar a fazer a leitura. Eu venho trazer aqui para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, qual o seu conto de fadas do Andersen preferido. Né? Vamos conversar um pouquinho aí a respeito. Vou deixar também na caixa de descrição, além dos links para os vídeos anteriores, o link para a compra deste livro, né, na Amazon. Lembrando que quem fizer a compra através do meu link vai estar ajudando uma instituição de assistência que eu repasso as comissões que eu recebo da Amazon para alguma instituição de assistência. Então vocês vão estar ajudando também, sem gastar nada mais por isso. Então eu agradeço desde já quem puder fazer a contribuição dessa forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.